E aí, pessoal? Galera, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o sistema operacional Ubuntu, né, o Linux, na verdade, a distribuição Ubuntu, tá? E sobre máquinas virtuais, onde a gente vai ver um pouquinho do VirtualBox, tá? Então, durante esse vídeo, pessoal, eu vou conversar um pouquinho com vocês, falar sobre o que é o Ubuntu, para que a gente pode usar, né? O que é o Linux, na verdade, para que a gente pode usar, como a gente vai usar durante a nossa disciplina, e também sobre VirtualBox e máquinas virtuais em geral, certo? E enquanto eu vou falando sobre isso, eu quero mostrar aqui para vocês a criação de uma máquina virtual no VirtualBox e a instalação do sistema operacional Linux, né, do Ubuntu, nessa máquina virtual, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui o VirtualBox aberto, tá? No caso, eu estou aqui, a minha máquina aqui, né, onde eu estou gravando, ela roda um sistema operacional Linux, uma outra distribuição Linux Mint, tá? Então, assim, se vocês estiverem acompanhando esse vídeo no Windows, no computador de vocês, em outro sistema operacional, a tela pode ser um pouquinho diferente, tá? Mas não vai ser muito, não vai fugir muito do que está aqui para o VirtualBox, tudo bem? Acredito que não seja problema aí para vocês acompanharem. Então, o que é o VirtualBox, pessoal? VirtualBox é um gerenciador de máquinas virtuais, tá? E o que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual, pessoal, é um computador, tá? Virtual, né? Que pode ser executado dentro de um computador físico, dentro de um computador real, tá? Então, aqui a gente tem duas definições importantes que quando vocês estiverem lendo documentações, tal, sobre máquinas virtuais, vão aparecer bastante. É importante que vocês tenham em mente o que significa, tá? Que é hospedeiro e convidado, ou host e guest, tá? O que é isso, pessoal? O hospedeiro é a máquina onde a máquina física, né, a máquina real, onde a máquina virtual vai ser executada, tá? E a máquina virtual é o convidado, é o guest, tá? Então, quando vocês estiverem lendo alguma documentação aí do VirtualBox, às vezes do VMware, outras documentações sobre máquinas virtuais, e aparecerem esses dois termos, host e guest, né, hospedeiro e convidado, é disso que se trata, tá? Da máquina física e da máquina virtual. E por que nós usamos uma máquina virtual? Por que a gente não pode simplesmente usar a máquina física? Bom, uma máquina virtual ela tem inúmeras utilizações, tá? No nosso caso aqui, tá, já fica bem claro. A gente vai estudar o sistema operacional Linux, tá? Sem que seja preciso vocês formatarem, né, instalarem esse sistema operacional na máquina de vocês, tá? Então vocês vão usar uma máquina virtual para simular um computador onde vocês vão instalar o Linux sem afetar o computador de vocês. E aqui tem outra coisa importante sobre a máquina virtual. A máquina virtual, pessoal, ela é um ambiente isolado, tá, do hospedeiro. O convidado, né, o guest, a máquina virtual, ela roda, né, em cima do hardware do hospedeiro, mas de forma isolada, tá? Então, o que acontece dentro aqui da máquina virtual não afeta fora da máquina virtual, tá? E a gente pode ter até várias máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo e uma máquina virtual não afeta a outra, tá? Quando eu falo em afetar é gravar nos mesmos espaços de memória, utilizar os mesmos arquivos, esse tipo de coisa, tá? O que pode afetar, né? A máquina virtual afeta o hospedeiro e pode afetar outras máquinas virtuais é com relação à performance, tá? Por quê? Porque a tua máquina física, né, o teu hospedeiro, tem um hardware limitado, tem um processador, tem um tanto de memória, tem um tanto de disco, e esse hardware vai ser dividido entre ele e as máquinas virtuais. Então, você pode ter perda de performance, né? Caso tente executar várias máquinas virtuais, ou uma máquina virtual muito pesada, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, agora que a gente já conversou aí um pouquinho sobre o que é a máquina virtual,
Vamos começar aqui a criação de uma nova máquina aqui dentro do VirtualBox. Então, eu vou clicar aqui em Novo, tá? E aqui a primeira coisa que ele me pede é um nome para o meu sistema operacional. Eu vou chamar aqui, né, para minha máquina virtual, no caso. Vou chamar de servidor Ubuntu, tá? Ele pergunta aqui onde a máquina vai ficar gravada, né? Qual a pasta, qual o tipo de máquina virtual, né? Qual o tipo de sistema operacional que eu vou ter nessa máquina virtual. Então, no caso, eu vou querer instalar um Linux, tá? E aí a gente tem aqui várias opções de versões do Linux, tá? Ele pergunta isso aqui, pessoal, só para definir alguns valores padrão, tá? Então, por exemplo, quando eu seleciono aqui que é um Ubuntu 64 bits que eu vou instalar, ele já tem uma ideia de quanta memória o Ubuntu precisa, de quanto de processamento o Ubuntu precisa, e já vai tentar, né, nas configurações da máquina virtual, ficar o mais próximo possível desses valores. Tá? Se eu não souber qual máquina eu vou instalar, o ideal é que eu saiba pelo menos qual kernel dessa máquina, e eu posso selecionar aqui em cima, né? E se é 32 ou 64 bits. E eu posso até escolher aqui outro Linux, né? Mas no caso a gente vai instalar um Ubuntu 64 bits. Tá? Então, próximo. E aí a próxima coisa que ele me pergunta aqui é o quanto de memória RAM a minha máquina virtual vai ter. Então a máquina virtual, pessoal, ela simula uma máquina física. Se a tua máquina física tem memória RAM, a máquina virtual, né, também vai ter, tá? E aí aqui ele já está me sugerindo uma certa quantidade de memória, né? Ele está me colocando aqui 1024 megabytes, tá? Que é o tamanho recomendado para, no caso, esse Ubuntu que eu vou instalar. Se a máquina de vocês tiver mais memória disponível, vocês podem colocar mais, tá? Posso, por exemplo, aqui aumentar, vou colocar aqui 2048, que seriam 2 GB, tá? Só tomem cuidado, porque, por exemplo, se eu aumentar demais aqui, chegar aqui perto dessa barra laranja, vermelha, eu já estou ocupando muita memória da minha máquina física. E aí eu vou começar a ter problemas de performance tanto na máquina virtual quanto na máquina física, tá? Quanto no hospedeiro. Vou tentar usar mais esses termos, convidado e hospedeiro. Então, eu vou colocar aqui 2 GB de memória, né? 2048 MB para o convidado, tá? E isso ainda está aqui dentro dos limites, né? No caso do meu hospedeiro. Então, o próximo passo aqui agora é selecionar o disco rígido. O disco rígido, pessoal, é o HD, né, que a gente chama. É a nossa memória onde os arquivos vão ser gravados, né, a memória permanente do nosso computador. Então, aqui a recomendação dele é para um disco rígido de 10 GB. Eu vou manter, vou deixar aqui essa opção de criar um novo disco rígido virtual, né, não vou usar um existente. Então, simplesmente clicar aqui em criar e ele vai abrir um outro menu com as opções do disco rígido, tá? Aqui, pessoal, é o tipo de arquivo, tá? A gente tem alguns tipos de arquivo diferentes que a gente pode usar para esses discos da máquina virtual. Eu vou manter o padrão do VirtualBox, que é o VDI, tá? E vamos para o próximo passo. Aqui nessa tela, pessoal, ele já está perguntando para a gente de que forma nós queremos alocar a memória desse disco rígido. Tá? O que é isso? Vou tentar explicar para vocês. A gente tem duas opções aqui: a alocação dinâmica ou tamanho fixo. Então lá atrás eu disse que o meu disco rígido vai ter 10 GB, certo? Na tela anterior aqui. Aliás, foi um pouco antes. E aqui eu vou dizer se esses 10 GB eles vão ser alocados de forma dinâmica, ou seja, conforme o convidado for utilizando o espaço em disco dentro da máquina virtual, né, dentro do convidado, o espaço que ele for utilizando vai sendo alocado para esse nosso arquivo do disco rígido, tá? Ou então eu posso selecionar aqui tamanho físico, e aí durante a criação desse disco rígido virtual, tá? O disco rígido virtual vai ser lá um ou mais arquivos que simulam um disco rígido. Esse arquivo já vai ser criado com um tamanho fixo de 10 GB, tá? Então eu tenho essas duas opções de alocação, tá? Para o nosso caso, o dinâmico é o suficiente.
Em alguns casos, quando a gente quer uma performance melhor ou quer já ter uma ideia, né, do impacto total, quando a gente tem várias máquinas virtuais rodando na mesma máquina, o tamanho fixo pode ser mais interessante, tá? Mas a principal vantagem é realmente a performance. Mas nesse caso aqui, dinâmico é o suficiente para a gente, tá? Então aqui a gente confirma o espaço em disco que a gente quer utilizar. Eu vou manter 10 GB, né? Esse vai ser o tamanho máximo do meu disco. Como isso é uma máquina virtual, se futuramente eu precisar aumentar, né, ou colocar mais discos, também é um processo relativamente simples. Então, os 10 GB aqui são mais do que suficientes para a gente nesse momento. Então, eu vou clicar em criar e ele vai criar o disco rígido e criar a máquina virtual. Então, aqui, ó, a listinha aqui do lado esquerdo, eu já tenho a minha máquina virtual listada, meu servidor Ubuntu, tem o status dela, que é desligado, tá? E aqui do lado direito eu tenho alguns detalhes, né? As propriedades dessa máquina virtual. Então aqui, pessoal, nessas propriedades vocês podem ver que várias das opções que a gente selecionou estão aqui, tá? E se nós quisermos, nós podemos clicar com o botão da direita aqui ou clicar na máquina virtual e vir em configurações, né? Isso vir aqui. E aí vocês vão ver que nós temos muito mais opções também aqui nessas configurações, tá? E isso aqui pode ser alterado meio que a qualquer tempo. Só algumas opções aqui que podem não estar disponíveis quando a máquina está ligada, tudo bem? Mas no geral a gente pode alterar essas opções. Então aqui a gente tem algumas opções do sistema, por exemplo, a memória, né, o processador, quantas CPUs vão ser. Tem aqui uma restrição de execução para a gente dizer quantos por cento, né, da CPU física vai poder ser usada. Algumas opções de aceleração, recursos estendidos, tá? Monitor, memória de vídeo. A gente tem também uma opção de tela remota, né? Para usar, eu não me lembro exatamente qual é o protocolo aqui, mas por exemplo, tipo um VNC, né? Uma área de trabalho remota, para você se conectar a essa máquina remotamente, não, você não precisa trabalhar com ela, com a tela dela diretamente aqui nesse computador. Você pode se conectar via rede. O armazenamento, né? Onde a gente tem o disco rígido que nós criamos. E temos aqui também um drive ótico, né? Que seria um drive de CD, tá? Opções de áudio, rede, tá? Aqui rede também. Mais tarde a gente vai mexer com isso aqui. Por enquanto é o suficiente ter um único adaptador configurado, né? Habilitado e conectado via NAT, tá? Tem outras opções aqui, mais tarde a gente fala sobre elas. E aí outras opções como portas seriais, USB, compartilhamento de pastas entre o hospedeiro e o convidado, né? E a interface do usuário. Tudo bem? Então, por enquanto a gente vai manter o que foi selecionado. Vou clicar aqui no OK e aí nós vamos iniciar a máquina. Iniciando a máquina aqui, pessoal, ó, ele abriu aqui numa outra tela. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ele abriu essas duas telas aqui. E aqui, pessoal, ele está me perguntando qual o disco rígido que eu quero usar para o boot da máquina. O que é o boot? É a inicialização da máquina. O que acontece? Aqui a gente criou o computador, criou a máquina virtual, mas não tem nada gravado nessa máquina virtual, não tem um sistema operacional instalado, não tem Linux, não tem Windows, a gente só tem um computador novo, com um HD vazio, né? Um disco rígido vazio. Então, para inicializar essa máquina, a gente tem que selecionar algum disco que tenha capacidade de inicialização, tá? E para isso, pessoal, a gente vai baixar, né, o disco de instalação do Ubuntu, do Linux. E aí nós vamos selecionar aqui, opa, cancelei aqui, deixa eu parar ela aqui, acho que eu cliquei onde não devia. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos lá no site do Ubuntu, tá? E vamos baixar aqui o disco de instalação do Ubuntu, tá?
Agora eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o caminho para a gente obter esse disco de instalação. Nós vamos vir aqui em Server, tá? A gente vai usar a versão servidor do Ubuntu, tá? Vamos vir aqui, ó, em opção 2, instalação manual do servidor, tá? E aqui a gente vai clicar para baixar, né? No caso, a versão 20.04.3 LTS. Tá? Eu vou clicar aqui e ele vai começar o download. Tá? Eu vou interromper a gravação, né? O download vai levar alguns minutos. E aí eu retomo com vocês daqui a pouco quando o arquivo já estiver baixado. Na sequência aí a gente já vai continuar. Pessoal, como esse vídeo aqui já está ficando um pouquinho extenso, né? Eu estou terminando o download aqui do Ubuntu. Tá? Eu vou interromper esse vídeo por aqui e a gente continua com a instalação do Ubuntu a partir do próximo vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente fez a criação da máquina virtual aqui no VirtualBox, né? Configurou essa máquina virtual e baixou, né, a versão servidor do sistema operacional Ubuntu, tá? No próximo vídeo a gente começa a instalação do sistema operacional.